Bom dia! Vamos começar, o nosso culto ao único Deus verdadeiro, digno da nossa adoração, do nosso louvor. E gostaria de abrir esse momento para a gente poder se colocar, se aquietar. Às vezes a gente acorda corrido com um monte de coisa para fazer, ou que nem a gente, que marcamos ensaio para as 8 horas da manhã, então aí fica já aquele compromisso, tem que acordar cedo, se arrumar, tem que chegar às 8, etc. Então, às vezes a gente acorda assim, já acelerado. Então vamos nos aquietar, ter um tempo de oração. Pode se colocar diante da presença de Deus. Senhor, te louvamos e reconhecemos que somente o Senhor é Deus. Te agradecemos pelo teu amor por nós, que nos sustenta, que não deixa faltar nada, Pai. Obrigada, Deus, porque a gente pode se reunir aqui nesta manhã para juntos exaltarmos o teu nome. E eu peço, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio, age nos nossos corações. Se não for o Senhor agindo em nós, não faz sentido a gente estar aqui, senão o teu Espírito convencendo o nosso coração. Esse mistério, Pai, que é o teu mover, que nos une, e o mistério revelado em Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos fez conhecer o Senhor Jesus e nos entregarmos a Ele. Obrigada, Senhor, também pela Tua Palavra. Obrigada, Deus, porque é através da Tua Palavra que a gente pode Te conhecer. Então, abre os nossos ouvidos nesta manhã para a Tua Palavra, Senhor. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje é o segundo domingo de dezembro e é considerado o dia da Bíblia, E às vezes a gente não dá muita atenção, para a Bíblia ou comemorar a Bíblia, Mas se a gente parar para pensar, não faz muito sentido nós não reconhecemos, que Deus fala com a gente através da Bíblia, a palavra de Deus. E quando a gente fala palavra de Deus, eu não sei vocês, mas automaticamente já me vem Salmo 119, Então, queria convidar a gente ler alguns trechos do Salmo 119. Parece que foi o salmista que escreveu, ele é pós-exílico, Veio depois do retorno da Babilônia. E já muitas vezes, quando eu leio assim, eu vou me identificando com alguns trechos, E eu acho que isso é uma forma da gente celebrar a palavra de Deus, Quando a gente se identifica. Será que nós podemos ficar de pé? Eu vou fazer uma experiência aqui. Tudo bem se der certo, tá bom? Mas eu vou pedir assim pra gente, cada um ler um versículo
E quando chegar no final, acabou, tá bom? Mas a gente só lê tudo. Mas aí quem puder ler, tá bom? Mas aí vem nessa ordem. Assim, aí depois a Nelise, aí vem pra cá. Aí o terceiro banco pra cá, tá bom? Cada um vai ter oportunidade de ler, quem quiser. Ah, tá bom. Mas se não tiver, não tem problema não. Tá bom? Começa aqui, pode ler do versículo 1, vai vindo assim, um atrás do outro. 119. Aí começa até a Elsa termina. Ou a mãe do André termina. Eu não sei qual fileira vai terminar. Tá bom? Aí onde terminar, terminou. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Ordenaste os teus mandamentos para que as cumpramos à risca. Deu o teste? Pode ir. Isso. Amém. Obrigada, viu, pela coragem de cada um, a disposição. Eu sei que para alguns é um desafio, né?
fazer a leitura ou falar alto, né? Então, mas eu agradeço pela sua coragem, sua disposição, e que assim seja, o nosso amor pela palavra de Deus possa crescer cada vez mais, porque é através dela que Deus fala com a gente, né? Através do estudo da palavra, a gente não vai ter dúvidas, né? Quanto à direção. Então, que Deus aumente esse amor, né, a cada dia. Podem se assentar, né? Todo mundo ficou de pé um tempo. E que a gente também possa trazer a Ele sacrifícios de louvor, de gratidão, né? E declarar que Ele é bom. E aí, enquanto, né, a gente, durante o culto, eu queria que vocês fossem lembrando, desde o começo do ano, né, as bênçãos que você pediu a Deus, as bênçãos que Ele derramou, né, coisas que você pediu e talvez não aconteceu, desafios que você passou, você nem esperava, né, mas agradecer porque até aqui Deus tem te sustentado, tem nos sustentado, né, e lembrar que Deus é bom, né. Então, vamos com músicas exaltar o nome do Senhor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a orar, um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, é o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua Te louvamos, ó Pai, te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor continua sendo bom, mesmo, Deus, quando a gente te esquece, mesmo quando a gente, Senhor, se foca mais nas coisas do dia a dia, às vezes nos problemas, às vezes nos sonhos que a gente quer perseguir. Mesmo assim, o Senhor continua sendo bom quando a gente é mal, quando, Deus, a gente deseja o mal para os outros, para as situações. Obrigada, Deus, pela tua bondade e que o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Deus, porque quando a gente vê as coisas saindo de controle, o Senhor continua sendo Deus. Nada foge do teu controle, Senhor. Embora a gente se sinta desamparado, embora a gente se sinta perdido, se sinta em dúvidas, ó Pai, em que escolher e que caminho seguir, o Senhor continua sendo Deus. Muito obrigado pelo sustento durante todo esse ano, Pai. Louvado seja o Senhor. Nós queremos, ó Pai, continuar te louvando. E nos ensina a adorar com sinceridade, com toda a nossa força,
e reconhecendo quem Jesus é. Em nome de Jesus. Amém. Semelhante ao homem, se esvaziou, servo do
essa última música como prática daquilo que a gente conversou um pouquinho semana passada na reflexão, né? Sobre unidade, essa importância. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, né? E que você tenha se sentido desafiado também a se esforçar um pouquinho mais. Lembra do exemplo que eu falei? Que todo mundo quer ser bailarino, pôr o pé aqui em cima, mas só consegue até aqui? Então vamos, se você se sentir confortável, né, de forçar um pouquinho mais a sua amplitude, né, se você se sentir encorajado, eu gostaria que nessa música você pudesse cumprimentar o seu irmão, mas assim, lembra aquela coisa de perceber Deus, né? Olha nos olhos da pessoa, se Deus te direcionar, olhe junto, né? Não somente traga uma palavra, mas permita-se ser usado por Deus. Quem sabe nessa prática, que eu acho que não de se tornar rotineira, de praxe, mas assim, ser de forma honesta, sincera, né? De coração, abençoar. E quem sabe aqui, nessa oração, você pode talvez encontrar alguém que você vai falar, eu vou começar a orar por essa pessoa, ou eu quero conhecer essa pessoa melhor, né? Então fique esse desafio. Se você não se sentir à vontade, não tem problema, pode ficar no seu lugar, mas para aqueles que se sentiram desafiados, eu quero encorajar você a sair distribuindo bênçãos, tá bom? Aí você fica à vontade. Receber um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro
Mas a gente que está vendo, foi tão bonitinho a hora que eu vi as crianças vindo, sabe? E aí estendendo a mão assim pro adulto, gente, coisa mais linda. E assim, a gente não é perfeito. Estamos bem longe de ser, né, unidos, mas exige o esforço, né? E eu não sei vocês, mas assim, eu acho que quando a gente dá esse passo, quebra alguns preconceitos, né? Algumas durezas no nosso coração. Então, eu creio, né, que aquela palavra do Salmo 133, né, que dali pode fluir bênção e vida, ali o Senhor concede vida. Então, vamos perseguir isso. E graças a Deus temos esse barulho, certo? De crianças, que venham mais crianças e façam mais barulho. Vamos orar por elas? Eu vou pedir para Elza, você pode orar abençoando as crianças para o culto que elas vão ter e o ensaio para a semana que vem, por favor? O louvor está subindo, amém? Então as crianças podem ir pro culto das crianças e passo para o pastor. Ok, eu oro. A minha oração é que a bondade, a misericórdia, a simplicidade, né, da palavra de Deus possa encontrar um coração preparado, não aquilo que eu tenho para dizer para vocês, amém? Mas aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nos ensinar, amém? Então, talvez a expectativa, eu creio que tem o seu lugar na nossa vida, amém? Quem estava com grandes expectativas do nosso Brasil no futebol? Posso ouvir um amém? Cadê os corintianos nessa manhã? Ou melhor, cadê os canarinhos, né? É isso mesmo? Canarinho ou pardal? Foi-se criado, e acho que é legítimo uma expectativa de ter mais uma estrelinha aqui no peito, né? É legítima essa expectativa, mas essa expectativa a gente quase, né, chegou lá. Não sei se cabe essa frase, né? Morremos na praia, né? Mas eu não sei se... Mas enfim, é importante a nossa expectativa, né? Tá, joia? E que a nossa expectativa nesta manhã não seja uma expectativa do homem, mas uma expectativa daquilo que Deus, daquilo que a Trindade deseja nos revelar nesta manhã. Então, a minha oração é que Deus expanda o seu coração, que Deus estique a sua alma, que venha quebrar os grilhões
da nossa pequena fé, e uma questão que sempre a gente precisa lutar, nos conscientizar e lutar, é com respeito a essa questão da incredulidade. E Jesus já nos alertou de que nos finais dos tempos, essa questão da apostasia, a questão da frieza do nosso ser em relação ao buscar a presença do Senhor de maneira legítima, sincera, simples, poderosa, isso iria se diluindo ao decorrer dos anos. Então, queridos, discípulo de Jesus Cristo é algo que precisa ser algo intencional, amém? É algo que a gente precisa se esforçar, se empenhar, é literalmente a experiência do remar contra a maré. Eu gosto de barco, tem alguns pescadores, falando em barco, existe algum pescador aqui nessa igreja nessa manhã? Glória a Deus, tem um pescador aqui tem uma canha do pescador ali, enfim, você sabe como que é remar contra a maré, é complicado. E eu vejo um exemplo muito claro e simples para mim de que ser discípulo de Jesus Cristo exige realmente esse foco e se esforçar, porque a porta é estreita, e o caminho largo é que nos leva à perdição. Então a minha oração, e que seja a sua oração nesta manhã, que Deus expanda o seu coração, que a sua expectativa não seja novamente em mim, mas a sua expectativa seja na revelação, como o texto nos diz nesta manhã no Salmo 119. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, poderosa, para adentrar profundamente em nosso ser, trabalhar em nossos porões da nossa alma, ressignificar, mudar, transformar, metanoia, sermos homens e mulheres parecidos com o pastor Manabo, amém? Fala, misericórdia. Isto, parecidos com o Abba Pai. Isso é o significado de ser discípulos. Enfim, fiquei a pensar, esse é o nosso último ajuntamento com uma igreja, porque a semana que vem nós vamos ter uma celebração, como foi falado pela dirigente, onde vamos estar a celebrar o nascimento de Jesus Cristo, e vai ser um movimento muito especial como igreja. A gente vai estar convidando pessoas, amigos, amém? Você tem uma lista já, Mas hoje nós estamos reunidos talvez em 26 pessoas mais ou menos aqui. Já pensou se cada um de nós trouxermos uma pessoa? Eu sou bom de geografia, 26 vezes 2 dá quanto mesmo? Isso, 52. E desses 26 que a gente vai convidar, com certeza vai vir uns agregados, sim ou não? Vai trazer o vovô, a titia, enfim. E a gente vai ter um culto de celebração onde o Evangelho de Deus vai ser anunciado através das nossas vidas, amém? Que o Evangelho, o Natal, possa ser impactado através do nosso jeito de ser, amém? E essa é a minha oração. E pensando nesse nosso último culto, como igreja, eu orei, Senhor, o que a gente poderia conversar? Aí eu tive uma conversa com Deus, e Ele falou assim, vamos ter um tempo de gratidão, gratidão, vamos ter um tempo de gratidão, obrigado, obrigado, vamos ter gratidão, gratidão, e essa gratidão não pode ser apenas assim, no sentido conceitual, eu preciso ter gratidão com as pessoas, e fica lá, intacto, inerte, não, você vai em direção, esse exemplo aí, dessa menina, que está levando uma flor aí, outro desenho, a pessoa vai estar presenteando, então eu preciso ter gratidão, queridos, como esse ato e esse princípio da gratidão é algo revolucionário, é algo que dinamiza, é algo que desestrutura e estrutura os nossos relacionamentos. Entende? Ele é poderoso, ele é dunamis. Por quê? Porque algo está no coração de Deus. É isso que a gente tem que conversar
rapidamente nesta manhã. Gratidão é algo que está no coração de Deus. E Ele quer imprimir na minha alma, na sua alma. E nessa manhã, eu já no café da manhã, eu peguei na mão da minha esposa, Cauro. Pastor, né? Todos os maridos fizeram isso aí nessa manhã, amém? Glória a Deus. Ou vice-versa, né? A esposa pegou na mão do marido e olhou nos olhos, como o dirigente diz, né? Que é difícil, né? E tal. E agradeceu pelo café da manhã. Falei, vamos, né? De mãos dadas para a igreja, né? Porque queremos ouvir a voz do Senhor. E aí, né? Eu te amo. E aquela coisa toda, né? Mas eu pude exercitar essa questão de ter um coração grato a Deus, né? Pela vida da Márcia, pela vida do Guilherme, Giovanni, pelo alimento. E Deus também diz, agradeça por essa comunidade. Não, eu vou agradecer para minha esposa, para os meus filhos, agradecer pela igreja, não dá não, Deus, não dá. Tem isso, aquilo, assado, cozido, não está em condições de eu ter um coração grato pela igreja. Mas Deus quebrou meu coração. Gratidão é um princípio. A palavra de Deus nos fala assim, tenha gratidão em relação a Márcia quando ela estiver passando todas as roupas tuas, as golas direitinho, as mangas, do jeito que você espera que seja passado. Aí eu vou começar a agradecer a Márcia. Não, eu agradeço porque pelo fato da Márcia pegar as minhas roupinhas e dobrar assim já no guarda-roupa para mim. Amém? Tenha gratidão. Tenha gratidão. É um princípio poderoso. Por isso que nessa questão de batalha espiritual que eu e você vivemos, o inimigo quer roubar esse princípio. E a gente passa a vida toda sem expressar a gratidão, sem verbalizar a gratidão, sem dizer, Márcia, muito obrigado, eu estou verbalizando aqui, mas eu quero testificar de uma maneira concreta, porque a gente não está no céu ainda, amém? A gente precisa materializar essa gratidão. Aqui, foi de todo carinho, Márcia, é para você. É de uma maneira incondicional, tá, amor? Ela olha e fala, será mesmo? Não, da minha parte eu preciso, agora o que recebe, tudo bem. Mas a gente precisa verbalizar e precisa materializar a nossa gratidão. Amém, queridos? Achei interessante esse artigo que nos diz, na área da psicologia, fala assim, com o cotidiano agitado e os pequenos conflitos que subitamente ganham proporções gigantescas, reservar um momento do dia para ser grato pode ser um desafio. As pessoas tendem a estar mais focados nos problemas, memórias ruins e ofensas recebidas. Assim, elas passam mais tempo pensando em coisas negativas do que apreciando o que de bom tem em sua vida ou em si mesmas. Essa mentalidade pessimista, Então, esse artigo dá a entender de que quando a gente não tem essa mentalidade, essa atitude de gratidão, então nós podemos estar sendo cativos, sermos aprisionados pelo nosso jeito de pensar, e quando a gente tem o nosso jeito de pensar, isso drena em nossas atitudes, Então, nós acabamos tendo essa mentalidade pessimista de si mesmo, do outro, da situação, e pode causar problemas psicológicos e doenças psicossomáticas. Isso é uma leitura, um parecer da área da psicologia que eu achei interessante. Então, diante da nossa vida, nós temos duas opções na vida. Um é você ver o problema, a situação, e ficar focado naquela situação por dias, meses, semanas e décadas. Você fica aprisionado naquela situação.
E você não consegue levantar os olhos, né, para os princípios e verdades do Senhor. E quando você tem somente, né, esse olhar, né, então isso acaba afetando, né, o nosso jeito de ser homem, de ser mulher. Me lembrou dessa figura. Quem lembra desse desenho aqui? Meu Deus do céu. 2015, né? 2015 mais ou menos, né? Esse desenho, né? É um desenho assim bem, né? Desenho, enfim, que passava na época. E não sei porquê, mas é a figura do leão e o que é o outro ali, amor? Uma hiena, né? Hiena. E a hiena, ele tinha uma expressão, uma frase, né? Olha só, 1963, ali ó, 1954, aí sim. É esse pessoal mesmo, é isso aí. Ótimo, ótimo. E ele tinha essa expressão: ó céus, ó vida, ó azar. Eu sei que não vai dar certo. Olha só, né? E esse desenho então tinha, né, essa proposta, né? E a gente tem o risco, o perigo de lidarmos essa vida com essa postura. Olha para a situação: ó céu, ó vida, ó que azar. Ah, que azar, eu estou nesse emprego já há 50 anos. Estou nesse relacionamento conjugal há 30 anos. Ó azar, ó vida, ó céu. Estou nessa comunidade há 60 anos. Ó que bênção, ó maravilha. Enfim, nós temos essa atitude e reação mediante, né, a situações e circunstâncias. Por isso da importância, né, de entendermos, né, o quão é importante essa questão da gratidão. Em contrapartida, um contraponto, né, em 1 Tessalonicenses 5,18 nos fala assim: em tudo dai graças, porque esta é o quê? É a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí numa outra versão, fala assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, depois de alistar algumas questões, algumas diretrizes, né, então ele fala, né, para a igreja de Tessalônicas, dizendo assim: em tudo dai graças. Mas diante de uma enfermidade, diante de uma perda, diante de uma situação tão crônica, né, onde fica essa questão de ter um coração grato em todas as circunstâncias? Eu acho que um dos caminhos, né, é você entender quem é Deus, conhecer a soberania de Deus. Conhecendo a soberania de Deus, o amor de Deus, o caráter de Deus, conhecendo os atributos de Deus, e eu creio que eu e você podemos sim dar graças em todas as circunstâncias. Não é fácil, não é fácil. No hebraico, essa questão, essa palavra da gratidão, né, tem um significado de ação de graças. Então é o ato ou ação de ser grato, demonstrar gratidão, é uma qualidade de quem é grato. Então quando se fala em gratidão, é essa ideia, né, de eu esboçar essa ação de graças. E o oposto de gratidão, o que é? Ingratidão, né? E aí eu fiquei, ingratidão é um pensamento preso, cativo no passado ou situações. Ó céu, ó vida, ó que tristeza. E nós vivemos nos relacionando com pessoas, seja no trabalho, seja na família, né? Falando em família, final de ano está aí, vamos ter aquele flango, né? O peru, né? E vai se reunir, e você vai perceber que vai ter grupinhos na família, sim ou não?
Aí cada grupinho vai ter um jeito de ser grupinho, amém? E você vai se deparar com um grupinho da família que vai estar só reclamando. Vai reclamar, vai criticar, vai murmurar. Não tem jeito. É uma realidade eu e você estamos vivendo. A grande questão é, diante desse grupo, você vai ser mais um que vai estar reclamando? Ou você vai chegar lá e vai dar uma outra percepção, uma outra ótica, uma outra leitura de uma situação? Mas você vai se deparar assim com um grupo que vai reclamar, que vai ter um coração ingrato. E nós não temos como evitar esse tipo de pessoa, sim ou não? A gente tem que lidar. Né? Esse homem, essa mulher, esse jovem, né, em que o seu coração ele está preso, cativo, à situação, ao seu passado. E a sua fala, a sua percepção é somente de ingratidão. E uma outra questão mais profunda, né? Quando o indivíduo então não tem essa postura de gratidão, ele vive essa ingratidão e ele acaba sendo cativo por uma coisa muito terrível mesmo. Esse homem, essa mulher começa a trilhar o caminho da incredulidade. Isso é muito perigoso. Isso é muito triste. Isso é muito destrutivo. O homem e a mulher que é cativo, né, da incredulidade. E essa pessoa então, ela não acredita mais. Ele deixa de exercer a sua fé, se torna cético. Vida marcado por dúvida, descrença, desprovido de fé. Sim, eu e você, se não passamos, talvez vamos passar algum dia, mas você percebe que em nossos relacionamentos nós deparamos sim com pessoas descrentes, que estão com uma grande dificuldade do exercício da sua fé, nas promessas, na cura, na libertação que Deus deseja para as nossas vidas. E essa pessoa então começa a exalar, não o bom perfume de Cristo, amém? Mas começa a exalar ingratidão. E nós precisamos então, amada igreja, entendermos e buscarmos a viver esse princípio da gratidão. Aí, esse exemplo de ingratidão, em Números 14, de 1 a 5, é o exemplo do povo de Israel. Né? Eu acho que vale a pena nós lermos, né? Números 14, de 1 a 5. Que fala sobre o povo de Israel que foi, né, livre, né, do cativeiro, que estava nesse processo em direção à terra prometida. E logo após, né, o relato, né, dos 12 espias diante a terra prometida, o texto nos diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel, o quê? Murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz, ó Senhor, né,
olha só, ingratidão, a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos teria melhor voltado para o Egito? E diziam os outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. O texto, queridos, é bem claro. Assim como o povo de Israel, diante dessa peregrinação à terra prometida, e nós, diante dessa peregrinação, à vida eterna, vamos dizer assim, nós temos o risco, o perigo de queremos fazer tipo uma comparação. Puxa, aquela vida antiga que eu tinha, parece que era melhor. Eu tenho a Jesus Cristo agora, mas como está difícil, que lutas, que sofrimento. Parece que a vida do ímpio parece ser boa. Muitas vezes pode surgir esse pensamento e esse sentimento. E aí, sermos tomados por essa incredulidade, por essa ingratidão. E entendendo, queridos, que toda murmuração, todo sentimento de ingratidão, o povo se dirigiu a Moisés e Arão, mas seguindo o texto, isso chega ao coração de Deus. Versículo 26 desse mesmo capítulo 14. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel sofreram contra mim. E Deus disse, versículo 29, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vos foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné e Josué, filho de Nun. Olha só, a murmuração sim tem as suas consequências. Todo aquele povo pereceu, somente Josué e Caleb, que tiveram fé, que não cederam à ingratidão, não tiveram um coração de murmuração. E eles puderam ter essa bênção de desfrutar dessa promessa. Mas tem um outro lado, outra moeda, de que eu e você podemos sim viver uma vida de gratidão. Amém? Deus nos dá e faz esse convite a vivermos uma vida de gratidão. Então, em primeiro lugar, queridos, amada igreja, gratidão a gente tem que entender como um imperativo de Deus. Tá? Em 1 Tessalonicenses 5, 18, como nós falamos, que nós devemos dar graças em toda e qualquer circunstância. Então, significa o quê? Se é um imperativo, se é uma ordenança, eu e você, então, estamos vivendo em obediência ou em rebelião. Tá? É um ou outro. Em Colossenses 2, 6 a 7, então, viver como nova criatura, isto é, em gratidão. Eu creio que esse texto de Colossenses se faz necessário nós lermos para afirmarmos esse princípio, desse imperativo, e que essa gratidão é resultado dessa experiência que eu tive em Cristo Jesus. Colossenses, no Novo Testamento, 2,
6 a 7. O apóstolo Paulo, então, orienta essa igreja, nos orienta nesta manhã, né, a termos um coração grato, né, a Deus. Colossenses 2, 6 e 7 fala assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Tá? De que maneira nós vamos andar nele? Nele do quê? Radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Lembra o conceito? Gratidão é ação de graças. Tá? Então, numa outra versão, fala assim, né, nele radicados, edificados, instruídos, fala transbordar de alegria. Não sei se em alguma versão aqui, tá? Mas numa versão está dito transbordar de alegria. O cristão, né, o discípulo de Jesus Cristo, ele caminha, né, ele tem uma vida radicado, edificado e confirmado, né, capacitado, instruído na verdade, e isso me leva a ser um homem e a mulher que olha as situações e circunstâncias da nossa vida e ele então transborda de alegria. Esse é o segredo. Essa é a chave, né, de termos um coração grato em todas as circunstâncias. Amém? Se nós queremos ser uma igreja, ou queremos finalizar este ano, ou nós queremos adentrar o ano que vem, tendo esse olhar, esse espírito, esse conceito de gratidão, então você precisa buscar nascer de novo. Nascendo de novo, a Bíblia nos desafia. O caminho é esse. Tenha gratidão. Amém? Segundo lugar, gratidão como fruto da contemplação de Deus. 1 Crônicas 16, 7 a 13 e versículo 34. No Velho Testamento, é uma experiência que o povo teve com respeito a essa questão da gratidão. Qual que é o contexto disso aí? É quando Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém. Isso significa o que? A Arca da Aliança simboliza o quê? Simbolizava a presença de Deus. Né? E antigamente a presença de Deus, como disse, não tinha um endereço fixo. Né? Mas naquela época, então, se foi estabelecido de que agora a Arca de Aliança teria um endereço, isso em Jerusalém. E a palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios 16, 7, né? Fala que naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e os seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecida entre todos os povos os seus feitos, cantai-lhe salmo, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o vosso coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Queridos, versículo 7, naquele dia. Então é algo que não era comum acontecer, porque até então, né, a Arca da Aliança, ela transitava, não tinha um endereço fixo. Mas nessa época, naquele dia, né, quando a Arca da Aliança, né, tinha um endereço fixo em Jerusalém, então Davi convoca, né, os levitas aqui, pela primeira vez, celebrar com hinos. Esses hinos, né, tinham esse conteúdo, né, de render graças ao Senhor, de ter gratidão, né, ao Senhor. Eu e você temos contemplado a beleza da santidade do Senhor? Você tem acessado
face a face à presença do Senhor. Como Hebreus nos fala, né? O véu foi rasgado e nós temos agora a presença do Senhor. E diante dessa presença do Senhor, diante dessa contemplação de quem Ele é, eu vou ter um coração grato ao Senhor. Amém? Esse ano particularmente, eu comentei, eu estou sendo impactado pela vida de uma pessoa. Tem passado por uma situação de saúde muito difícil. Com certeza, essa pessoa tem passado, né, pelo deserto. Mas das vezes que eu conversei com essa pessoa, em nenhum momento ela verbalizou ingratidão, mas esboçou fé e gratidão. Uau! Quando as contas estão zeradas, quando você vai lá fazer o seu check-up e dá tudo assim, bonitinho, aí você fala assim, glória a Deus. E é legítimo. Agora, quando você faz um diagnóstico da sua saúde, e a ciência nos diz que existe algo assim fora do normal, e você ter, diante dessa situação e circunstância, você ter e se expressar e viver gratidão. Uau! Aí eu entendo esse texto, porque esse homem, essa mulher, esse jovem, essa família tem contemplado a beleza, a santidade, a bondade, a misericórdia do Senhor. Gratidão como fruto da contemplação de Deus. E por fim, amada igreja, gratidão pelo próximo. Efésios 6, eu creio que essa questão do honrar em relação aos filhos, né? De agradecer. Em Romanos 12, 2, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Então você tem um princípio, um conceito, e nós temos um desafio aqui para terminarmos, né, a nossa conversa nesta manhã com respeito a termos um coração grato. Que tal nesta manhã, né, você orar, pedir para o Espírito Santo de Deus, né, se o seu coração não está alinhado nessa questão de honrar as pessoas, agradecer as pessoas, né, peça, ore. Aí se o Espírito Santo de Deus falar, vamos colocar em prática, amém? Tá. Tudo bem? Vocês gostam do desafio? Eu queria colocar um desafio, começar pelos homens, amém? Homens, orem para o Espírito Santo de Deus. Orar no sentido, Senhor, me mostra, revela ao meu coração como marido. Se eu não tenho tido ações de graça, de honrar a minha esposa, os meus filhos, me ajuda a ser esse homem, a honrar a minha esposa. Amém, maridos? Amém, maridos? Pela misericórdia do Senhor, pelo poder de Deus sobre a sua vida, você vai continuar, ou se você não tem honrado. Mulheres, façam a oração para o Espírito Santo de Deus também. Agora não podemos ficar naquele negócio assim, ó,
Se ele me honrar, eu vou honrar. Se ele não me honrar, eu não honro. Quem já fez isso? Quem pensou assim? Olha. Obrigado, irmãs, pela espontaneidade e a rapidez da análise e avaliação de vocês. Os homens ainda estão pensando ainda no que o pastor está falando. Elas já processaram, ouviram, processaram e já reagiram. Amém, glória a Deus. Então, mulheres, com muito temor, tremor, ore também, Espírito Santo de Deus. Né? Eu quero ser uma mulher em relação ao meu marido. Eu quero ter ações de graças em relação ao meu marido. Aí um mas vai vir. Mas, aquele, né? Mas. Homens e mulheres, com muito temor, princípio de Deus. Você está acessando a presença e tem contemplado a beleza do Senhor. Deus vai te capacitar, Deus vai te ungir, Deus vai dar, né, coragem, ousadia, estratégia. Se você não tem, você tem dificuldade de verbalizar, compra, né, um buquê de rosas, né? Coloca no envelope o seu cartão de crédito e fala assim: quero te abençoar. Posso ouvir um glória a Deus? Faça isso. Honre, né? Continue honrando, né, a sua esposa. Aí o dunamis, né, o poder, né, sobrenatural, né, da gratidão vai começar a mover nos seus relacionamentos, na sua vida. Amém? Gratidão, gratidão, gratidão. Então, o desafio nesta manhã: quero viver em obediência e não em rebelião. Então, diante da circunstância, decido pela fé ter um coração e atitude de gratidão. Amém? Vamos ficar de pé? Espírito Santo de Deus, muito obrigado por mais um ano que o Senhor nos proporcionou para cada um de nós, cada família representada nesta manhã, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada profissional, Senhor, ó Pai, muito obrigado. Queremos ter gratidão, porque é um princípio, é a Tua verdade, Senhor, ó Pai. Não nos deixa, Senhor, ó Pai, que o nosso coração se perca, Senhor, ó Pai, ó Deus, nesse lamaçal da iniquidade, da ingratidão, Senhor, ó Pai, da rebelião, Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, somos um povo liberto, somos um povo que está caminhando em direção, ó Deus, à nova realidade, a nova Jerusalém, e nesse caminhar, Senhor, Pai, que possamos exalar o bom perfume de Cristo, Senhor, ó Pai. Queremos contemplar a Tua beleza, a Tua santidade, e como resultado disso, ó Deus, queremos ser homens e mulheres, ó Deus, que possam nas nossas relações, Senhor, ó Pai, de desentendimento, de ranhuras, de ofensas, Senhor, ó Pai, ó Deus, reconhecer, pedir perdão para o Senhor, confessar os nossos pecados ao Senhor e confessar os nossos pecados uns aos outros e sermos curados, Senhor, ó Pai, e que a nossa relação possa ser marcada assim por ações de graça, Senhor, ó Pai. Derrama gratidão no meu coração, Senhor, ó Pai. Derrama gratidão sobre a Tua igreja, Senhor, ó Pai. Igreja essa que precisa, que necessita, Senhor, ó Pai, oh Deus, de entender e viver cada vez mais, oh Deus, essa postura, oh Deus, de expressar gratidão, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Pai. Forge em nós, e que diante da decisão que cada um de nós estamos tomando, possamos provar de uma maneira abundante desse sobrenatural, dessa verdade da gratidão, Senhor, ó Pai. A começar
nas nossas famílias, se estender, Senhor, ó Pai. Oh Deus, abençoa a cada um de nós. Abençoa que sejamos uma igreja, Senhor, ó Pai, uma família, oh Deus, que tenha essa postura, que tenha esse entendimento. Derrama ousadia, fé sobre cada um de nós em direção a esta verdade da gratidão em Cristo Jesus. Amém. Amém.